O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a solenidade de Pentecostes. 50 dias após a ressurreição de Jesus, ele envia para os discípulos, para os apóstolos, o Espírito Santo, o defensor, o Paráclito, que irá iluminar e conduzir suas vidas e suas missões. E para nós católicos hoje é um dia muito especial, porque para nós celebrarmos Pentecostes significa celebrar o nosso sacramento da confirmação. O sacramento da confirmação, geralmente nós conhecemos como a crisma, quando nós somos crismados. E o sacramento da confirmação, quando nós realizamos esse sacramento, nós recebemos os 7 dons do Espírito Santo, como nós ouvimos hoje no canto da sequência. Enviai sobre nós os 7 dons. E quais são os 7 dons do Espírito Santo? Quem se lembra? Quais são os 7 dons? Isso, podem falar. Quais são os 7 dons? Sabedoria, entendimento, conselho, piedade, fortaleza, temor de Deus. Esses são os 7 dons que o Espírito Santo nos dá para nos auxiliar a viver a nossa fé. Talvez neste domingo é interessante para nós pegarmos a nossa Bíblia em casa e lermos o livro do profeta Isaías, no capítulo 11, que fala exatamente sobre os dons do Espírito Santo, que diz assim: Isaías faz uma profecia: sobre o servo de Deus, sobre o Filho de Deus, repousa o espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Sobre Jesus repousa este Espírito. E quando nós somos batizados, somos crismados, também sobre nós temos esses dons para vivermos a nossa fé como discípulos e missionários. Eu gostaria de refletir com vocês 3 desses dons. O primeiro, a piedade. O que é o dom da piedade? O dom da piedade é algo que o Espírito Santo nos dá para nós termos amor às coisas que nos aproxima de Deus. Na nossa vida, o que tem nos aproximado de Deus?
é a igreja, é a oração, é o Santo Terço, é a Bíblia. Então, o dom da piedade nos ajuda a amar aquilo que é instrumento de Deus na nossa vida, que nos leva para Deus e assim nos auxilia a viver também a nossa fé. Depois, o dom do temor de Deus. Às vezes nós pensamos que temer a Deus significa ter medo de Deus, mas não é isso. Nós não precisamos ter medo de Deus, porque Deus não vai nos fazer nenhum mal. Ao contrário, nós que podemos fazer mal quando nós pecamos, quando nós dizemos não à presença de Deus na nossa vida. E o dom do temor de Deus não significa então ter medo de Deus, mas ao contrário, é um dom que o Espírito Santo nos dá para amarmos cada dia mais, cada vez mais a Deus. E exatamente por amar a Deus, eu não quero perdê-lo. E quando nós amamos uma pessoa, nós queremos ficar próximos dela. Se não podemos ficar próximos fisicamente, hoje a gente pode ligar, pode mandar mensagem, porque nós amamos aquela pessoa. Então o dom do temor de Deus nos faz isso, nos ajuda a estarmos próximos de Jesus. E se estamos próximos de Jesus, nós queremos também ser obedientes, ouvir e viver a sua palavra. E um terceiro dom que eu gostaria de compartilhar com vocês é o dom da sabedoria. Se nós olharmos na nossa Bíblia, qual foi o rei de Israel que pediu a Deus o dom da sabedoria? E é considerado o rei mais sábio de toda a história. O rei Salomão. Deus disse a Salomão: pede o que tu queres que eu te darei. Salomão poderia ter pedido muita riqueza, poderia pedir muitas terras, muito poder, muita força, vencer todas as batalhas, mas Salomão não pediu nada disso. O rei Salomão pediu um coração que saiba amar como o coração de Deus, um coração sábio como o coração de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, esse dom do Espírito Santo, o dom da sabedoria, nos faz ver as coisas a partir do olhar de Deus. Talvez tenha alguma situação na nossa vida que a gente vê que parece estar muito ruim, quando nós olhamos com os olhos humanos. Mas se nós olhamos com um olhar espiritual, com um olhar a partir de Deus, talvez seja aquela situação uma oportunidade para nós crescermos, para nós termos mais fé, para nos aproximar de Deus. E o dom da sabedoria nos ajuda a cada momento a nos perguntar assim: diante disso, o que Jesus faria no meu lugar? Se eu preciso resolver alguma dificuldade com o meu irmão, eu penso assim: se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? O que ele falaria? Qual seria a sua atitude? E assim, queridos irmãos e irmãs, os dons do Espírito Santo, como o próprio nome diz, este presente, esse auxílio gratuito que Deus nos dá para nos fortificar na fé, para, como discípulos missionários, seguirmos a Jesus, nosso Senhor. Peçamos ao Senhor nessa Eucaristia a graça de abrirmos o nosso coração, para que nessa festa de Pentecostes possamos mais uma vez acolher o dom que o Senhor nos dá e assim, cada dia mais, testemunharmos Jesus, testemunharmos a sua palavra, assim como fizeram os apóstolos, a Virgem Maria, quando receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.